Bom, continuando as notícias, nós vamos ler as principais notícias dos principais jornais aqui de São Paulo com o doutor Eduardo Leite, que já está aqui. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo ótimo. É só ser feliz, o resto a gente dá um jeito. Cada dia mais feliz, tá ótimo. A gente estava falando sobre isso antes. Não é verdade? Deixa eu colocar a aguinha aqui. Vamos lá então para as notícias. Hoje nós temos aí, estamos recheados de notícias. Que bom, mas boas. Boas e ruins, ou seja, aquela coisa, vamos degustá-las agora neste momento. Vamos apreciá-las. Vamos lá para o estado de São Paulo. MPF vai investigar Lula, ou seja, de novo mensalão. Estamos diante disso. Procurador-geral remeterá o caso à primeira instância com base na denúncia de Valério envolvendo o ex-presidente no mensalão. Aí o que acontece? A novela não termina. Não termina. Ela vai continuar. Procurador decide pedir investigação às acusações de Valério contra Lula. Essa foi aquelas declarações que ele deu para ter uma compensação, uma diminuição na pena de 40 anos que ele recebeu lá no STF. Então ele fez uma declaração, deu uma declaração para o Ministério Público Federal e, consequentemente, envolveu aí o ex-presidente Lula, que teria depositado R$98.500 na conta do assessor, né? Do assessor que é o Freud Godoy, que era dono de uma empresa e teria pago as despesas do ex-presidente Lula, e por conta disso o Gurgel, que é o procurador-geral da República, mandou para a primeira instância. E por que na verdade ele mandou a primeira instância? Como ele não é mais presidente da República, o julgamento não pode ser feito, o processo não pode tramitar no STF. Entendi. Tem que tramitar numa primeira instância. Isso significa o seguinte, que vai para a primeira instância, pode ser arquivado ou não o processo, inclusive já diz isso. Agora, o interessante é o seguinte, que aqui tem uma fase, Lula usou o dinheiro do mensalão para pagar despesas pessoais, segundo o depoimento do Valério, né? E aí ele diz assim, Lula deu ok para empréstimos bancários, aqueles empréstimos fictícios para poder comprar os votos e daí por diante. Ainda ele fala, Lula atuou por dinheiro da Portugal Telecom, que ele teria, na verdade, autorizado aquela viagem. Enfim, isso, as afirmações são seríssimas. E aí depois o Paulo Okamoto, que o ameaçou de morte, ele deu também essa versão. Disse ainda que 6 milhões para empresários de Santo André, que envolve até a questão da morte do Celso Daniel, que aconteceu lá atrás, tal. Enfim, também pediu, o empresário nega que teria fornecido esse valor. Cobrança de pedágio em contratos do Banco do Brasil, também afirmou que na verdade havia um pagamento, ou seja, uma propina de 2% para cada contrato do Banco do Brasil, que isso era remetido para esse caixa para suportar todas essas despesas do PT. PT pagou despesa do Supremo, também ele diz que a defesa dele no Supremo Tribunal, do Valério, teria sido pago pelo PT, que na época pagou 4 milhões de reais para os advogados. Repasse a Humberto Costa no valor de 512 mil, né, que é o governo de Pernambuco, para poder fazer a campanha dele de 2002. O petista nega. E por último, comícios na campanha, né? Valério entregou à Procuradoria as 3 contas bancárias que eram utilizadas, inclusive envolvendo aqui dívidas de campanha, envolvendo aqui a dupla Zezé de Camargo e Luciano, com os publicitários Nizanga Guanais e Duda Mendonça. Todos negam esse envolvimento. Se essas declarações que o Marcos Valério, por exemplo, se elas não forem verdadeiras, a delação premiada não vai ser válida? Como funciona isso? Eu tenho uma dúvida em relação a isso. O que acontece é o seguinte, ele fez essa declaração justamente para ter alguma vantagem, que é a delação premiada, bem colocado por você. Mas só vem se for... Só se ela tiver alguma finalidade. Se não tiver finalidade, não tem a menor razão. Agora, essa denúncia aqui, né, foi encaminhada por um juiz de primeira instância.
para o Ministério Público, ele vai analisar e pode, eventualmente, se não tiver indícios, provas suficientes, pode ser arquivado esse procedimento, tá? Investigatório, que é o que nós estamos. Né? Tem história para contar demais. Nossa, aí não termina, né? E não vai terminar isso aqui tão cedo, porque primeira instância, depois você tem segunda instância de um recurso e depois você tem ainda o STF, o STJ e o STF. Por quê? Porque, na verdade, como ele não é mais presidente da República, então ele não tem o foro privilegiado, então segue a linha natural de um processo normal, tá? Outra matéria aqui também do Estado de São Paulo: hacker põe dados de condenados na internet, né? Genuíno recebe ligações, chama atitude de neofascista e diz que tomará providências. O Cachoeira também teve informações reveladas por um hacker. Eu estava vendo, acho que eu vi de manhã na Veja, acho que foi isso. Então, teve. Aí o que acontece? Ele está indignado, está chamando todo mundo de neofascista, né? Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão se rebelando. Aliás, o Facebook, o Twitter está aí bombando. As pessoas estão falando. As pessoas, elas estão indignadas em função dele ter tomado posse como deputado federal. Haja vista que ele foi condenado, só está esperando o trânsito de julgado, ou seja, aquela fase de recursos que nós temos. Então, o que acontece? Em função disso, esse hacker divulgou no Twitter, né, CPF, número de telefone, teve inclusive o número de telefone do José Dirceu, que não era mais do José Dirceu, e caiu num vendedor. E o vendedor falou que em 10 minutos ele recebeu 50 ligações. Sério? Cobrando essa dívida, né? Porque a sociedade agora cobra, né? Então essa foi uma notícia ontem que correu, né? E hoje também está correndo aí os noticiários, que é essa questão do envolvimento, ou seja, da divulgação de dados pessoais das pessoas envolvidas no mensalão. E aí o que acontece? De fato, se não foi autorizado pelas pessoas, ele está cometendo um crime, né? Claro. Um crime porque divulga algo que efetivamente não foi autorizado, né? Temos aí Folha de São Paulo. O que temos na Folha de São Paulo? Tem bastante coisa aqui. Vamos lá. Ministério pune cursos de PUC e do Mackenzie por nota baixa. Isso aqui é até uma coisa bastante surpreendente, porque são duas universidades que, na verdade, têm a maior tradição, né? Que é justamente a PUC. Tá aqui, ó. Mal avaliados, cursos do Mackenzie e da PUC serão punidos. Arquitetura do Mackenzie e História e Geografia da PUC não poderão ampliar o número de vagas no vestibular. Isso aqui já tinha, no final do ano passado, saiu uma lista, 200 e poucos cursos tinham sido punidos, então isso no Brasil inteiro, né? E agora mais 38 cursos foram reprovados, dentre eles dessas duas faculdades importantes, não só de São Paulo, mas também de Campinas, ou seja, e aí o que acontece? Elas estão proibidas de aumentar as vagas. Os cursos que estão em vigor continuam, né? Mas aquele não pode mais abrir vagas para os novos vestibulares. Então esse é realmente um caso bastante que chamou a atenção por ser duas faculdades tradicionalíssimas, né? Então agora eles vão intensificar o método de estudo aí, de educação, e vão ver o que acontece. Às vezes as pessoas falam, mas é arquitetura do Mackenzie, História e Geografia. Não, são cursos profissionalizantes, são cursos de bacharéis que não são baratos, nem um pouco. E que tem a sua importância, né? Vou tomar um suquinho. Eu coloquei só um pinguinho. Gente, ontem eu coloquei tanto, ele ficou com a boca amarrada. O que é isso? Mas faz parte, tá bom, não tem problema. Desculpa. Vamos continuar aqui com as notícias. Aqui atrás. Nós temos aqui. Na Folha? Não, na Folha. Folha de São Paulo. Tá recheada de informação. Nós temos aqui a questão. Aqui, ó. Policiais reagem à proibição de socorro a feridos. Nós falamos sobre isso ontem. Então, ontem nós até falamos sobre essa questão de que o secretário de Segurança Pública abaixou uma norma que os policiais militares não poderão mais socorrer as vítimas.
em caso de homicídio, tentativa de homicídio e latrocínio. Preservando o local. Com o objetivo de preservar. Esse talvez tenha sido o maior erro. Por quê? Porque, na verdade, enfatizaram mais a preservação do local do que necessariamente o resgate. O que eu acho que foi um erro nesse caso. Até você falou, eu fiquei pensando sobre isso. Porque a pessoa pode morrer ali. Porque o que acontece em todos os países do mundo, efetivamente, você tem o socorro feito por socorristas, pela equipe médica autorizada, ou seja, competente para poder fazer. E aí o que acontece? Aí sai essa norma, cria uma polêmica, vai criar uma polêmica, vão tentar aqui derrubar essa norma, mas isso é uma coisa que acontece em qualquer país do mundo, né? Então eles vão ter que... Eu acho que tem o ponto positivo, que é justamente a questão de você prestar um primeiro socorro, né? Ou seja, ter lá aquela orientação, né? Dar o atendimento no local até a chegada do SAMU. Eu acho que o grande problema que se cria é a questão do tempo levado até chegar, até essa ambulância, esse resgate chegar no local. Tá aqui, o diretor do SAMU assegura que em 10 minutos chega a ambulância, ou seja, a equipe de resgate. O único problema é que ontem parece que nós tivemos já um caso e que efetivamente não foi cumprido. Parece que chegou com 30 minutos. 30 minutos. 20 minutos para chegar até o local. Então, o que acontece é o dobro do estabelecido. Que mesmo com a ambulância tendo passe livre, né, para ir nas vias, assim, muitas vezes nem dá para ir, eles não conseguem. São Paulo é travado, né? São Paulo não tem o que fazer. Então, decisão do Estado é vista como desgaste para a imagem da corporação. O que eles estão alegando? O que a PM, na verdade, está se rebelando? Porque, na verdade, eles estão dando uma importância maior para a questão da preservação do local. Agora, há de ressaltar que essa questão de preservação de local, já havia uma portaria de muitos anos atrás que havia necessidade de preservação do local. Então, o que está se fazendo aqui, primeiro, é corrigindo um erro com relação ao resgate das vítimas. Segundo, a preservação do local para poder se fazer a investigação. Então, isso já é uma coisa antiga. O que está se fazendo, na verdade, está se reforçando algo que já havia uma previsão legal, né? Então eu acho que essa questão aqui vai ainda talvez render muita discussão. Um ajuste aqui, outro ali, que ainda está um pouco confuso. Sem dúvida. Tem que conversar muito. Aqui, continua aqui no Diário de São Paulo também. SAMU promete socorrer as vítimas de tiroteio em até 10 minutos, né? Esse vai ser o problema, vai ser um desafio para São Paulo, né, resgatar isso aqui. Nós temos aqui, inclusive, alguns dados que são importantes, tá? Isto é, SAMU recebe 9.000 ligações por dia, 1.200 atendimentos diários, 125 ambulâncias, 2.503 funcionários, 146 médicos, 323 enfermeiras, 1.214 auxiliares de enfermagem, 670 motoristas, 73 bases, 150 auxiliares de regulação. Eles conseguem atender essas 9.000 ligações? O que acontece? Será? Você tem um índice, segundo informações aqui, a estatística, de todos os atendimentos, dos 1.200, somente 1% a chamada é acionada com utilização de arma de fogo e de instrumento faca, 1% só. Então ele diz que há possibilidade. Agora, o grande problema são as cidades de menor, os municípios que são pequenos, que não tem o resgate, que não tem essa estrutura. E aí como é que fica? Aí fica a pergunta no ar, né? Ou seja, o que o policial militar vai fazer? Vai socorrer, vai aguardar horas para o resgate chegar? Então eu acho que o maior desafio não é a questão de São Paulo. São Paulo vai ser resolvido, vai se adaptar, vai se adequar. O grande desafio é com relação aos pequenos municípios que não têm esse atendimento, esse pronto atendimento, tá? O que é correto, o atendimento por profissionais, tá? Eu acho que isso é realmente muito importante. Sim, é válido, mas tem que ver se vai funcionar. Lógico. Outra notícia aqui. Aí é notícia que nos interessa principalmente para quem tem carro. Né? IPVA à vista é mais vantajoso do que a aplicação. Aqui existe desconto
desconto no IPVA supera rendimento de aplicações. O que ele diz agora? E nós temos uma tabelinha, aliás, agora no dia 11/1, né? Ou seja, na próxima semana, nós já temos o primeiro vencimento para quem de placa 1. Eles aumentaram o desconto? Eu queria tanto ouvir isso. Não, o desconto continua o mesmo. Desde 2008 nós temos 3% de desconto do IPVA. O que na verdade a vantagem é que é melhor você tirar o dinheiro da aplicação e pagar o IPVA à vista. Por quê? Ontem nós falamos a respeito da questão da poupança. Do rendimento. Né? Ou seja, quem tem um dinheiro aplicado na poupança até maio do ano passado, você recebe 5%. Depois de maio passou a 4,1, né? 0,41, desculpa, 0,41 ao mês. O que acontece? Com o desconto de 3%, vale a pena você efetivamente pagar o IPVA à vista. 3%, ou seja, recebe na poupança 0,50 ou 0,41, então efetivamente vale a pena você pagar aí o IPVA à vista. Então fiquem atentos aí que a partir do dia 11/1, mesmo que não tenham recebido a informação do Detran, entra na internet, já se informem que tem que pagar. Entra e já vê para poder pagar, não e tem de preferência pagar à vista, né? Sim, ajuda Vamos muito. lá, vamos continuar agora. O agora temos aqui, primeiro, Haddad promete tirar 94 mil crianças da fila da creche. Esse é uma coisa que você sabe que em São Paulo, nós sempre tivemos problemas, né? Vou pegar aqui, ó. Haddad começa a gestão com 94 mil à espera de creches. Isso vem desde 2007. 94 mil à espera. 94 mil. Só para você ter uma ideia, em 2012 abriram 214 mil vagas, né? Ou seja, foram preenchidas 214 mil vagas, e mesmo com as 214 mil vagas, nós temos 93.814 crianças fora. E aí, o que acontece? Quem é aí o patinho feio da história é realmente Capão Redondo, né? Com 6.650, depois vem em segundo lugar Jardim Ângela, 6.364, e Grajaú, 5.838, Cidade Ademar, 5.173, e Campo Limpo, 4.647. Nós percebemos que é tudo Zona Sul, né? Então, na verdade, hoje o grande problema, e é uma área aqui, é uma área de manancial, é uma área problemática, né? Ou seja, você tem uma maior concentração de pessoas, você sabe que o maior colégio eleitoral que existe é na Zona Sul. Então o nosso prefeito aí, o Haddad, tem esse desafio para poder suprir. Ele promete aqui, procura e promete zerar até 2016, que é o último ano de gestão dele, né? Zerar o déficit em relação às vagas das crianças aí, das creches, né? Isso vai ter que ampliar, sem dúvida nenhuma. A gente vai torcer para que realmente aconteça. E você sabe que o número de vagas de 2012 é menor do que 2011, porque 2011 era 97.751 e agora 2012 93.814. Então tem aí 4 mil crianças que elas foram encaixadas. Ainda um número alto, mas também é bom se atentar, tá diminuindo aos poucos. Então a gente espera que, vamos torcer, né? Até o final de 2013 todas essas crianças não estejam desamparadas do jeito que estão. Sem dúvida nenhuma. E outro desafio para o prefeito e para os prefeitos do ABC também. Temporal fecha 5 estações de trem e transborda rios. Circulação de trens foi paralisada entre Santo André e Mauá, na capital. Houve 20 pontos de alagamento. Então, tanto Santo André quanto Mauá, mas também em São Paulo nós tivemos 20 pontos de alagamento, inclusive a própria Avenida do Estado, que sempre foi aí o problema de São Paulo. E aí nós temos esse problema aí que realmente o prefeito não só de São Paulo, mas o prefeito do ABC, os prefeitos do ABC terão esse desafio para poder conter também esse problema de alagamento nessa região, que sempre foi, né? Sempre existiu. Eu desde quando eu me lembro por gente, sempre escutei, ouvi nessa questão
dos alagamentos das enchentes em São Paulo, né? Sim, que é uma questão problemática, eles precisam ver com muito cuidado, porque quando você soluciona uma região, aí acaba piorando uma outra. E durante muito tempo ficou se construindo, né, aqueles bolsões, né, para poder conter a água e tal, e parece que agora, nesses últimos anos, isso não foi feito. Então, consequentemente... E deixaram de fazer a manutenção devida. E São Paulo está impermeabilizada, né? São Paulo hoje é só asfalto, você não tem hoje para escoar a água, hoje você não tem verde, né? Muito pouco. Em função disso, acaba ocorrendo essa questão dos alagamentos. A gente deveria ter pensado nisso antes. Vamos falar sobre viver na capital, né? Ficou 6,41 mais caro em 2012, segundo o Diese. Então, custo de vida na capital, para variar, Passou, né? Nova York até. Mas São Paulo tem sempre essa característica, né? Custo de vida na capital avança 6,41 em 2012. Índice do ano passado superou 6,09 de 2011. Então, nós estamos com uma inflação maior na capital. Ou seja, viver na capital não é tão simples quanto parece. Nada, não é aluguel altíssimo, compras no supermercado altíssimo. E aí nós temos aí uma questão de um acúmulo de inflação no mesmo período de 12,9, ou seja, a inflação que eles anunciam, na verdade, não é bem essa que acontece na realidade, né? Ou seja, os índices de preços são anunciados, uma inflação é anunciada que eles estavam falando em 5,6 pontos de inflação no ano de 2012, entretanto, aí no real, né? Ou seja, no supermercado, 12,9. E aí vem a questão, e quem sofre é a classe mais humilde, obviamente. Lógico que sofre. E a classe média, ela paga, mas ela até... Não dá para comprar nada mais. E aí, então nós temos aí esse problema não, ou seja, viver em São Paulo é mais caro. As pessoas têm que pensar duas vezes antes de se transferir para a capital, porque realmente custa mais caro viver em São Paulo. Aqui, e aí, por último, o metro, né? Governo reafirma o desconto de 20% na luz. Ontem nós falamos a respeito. Segundo o Ministério de Minas e Energias, baixo nível dos reservatórios e alto custo de geração das termoelétricas não devem afetar desconto prometido. Especialistas, no entanto, discordam. Ontem nós até falamos que havia aí algumas pessoas, alguns especialistas colocam que havia um comprometimento daquele desconto que a Dilma, que a presidente, anunciou no final do ano de 20%, né, na conta de luz, tanto da pessoa física quanto pessoa jurídica. Ela interrompeu as férias dela para fazer uma reunião. Então, a reunião acontece hoje, por sinal. Hoje acontece, quarta-feira, hoje acontece a reunião aí para tratar dessa questão. E aí o secretário Zimmermann negou o risco de racionamento de energia, que é o secretário da Minas e Energia, e diz o seguinte, que na verdade não há nenhum comprometimento com relação ao racionamento, não vai ter racionamento. E também assegura que o desconto vai ser aplicado. Porque o que acontece, as termoelétricas que eles chamam, ela funciona a gás. Sim. Então, consequentemente, e além disso, nós temos o problema da importação da energia, que custa mais caro, né? Mas aí está garantindo efetivamente de que não vai comprometer aí a questão do desconto. Há quem diga o contrário. Se continuar com esse clima assim, não dá para segurar. As associações dizem que não, dizem que efetivamente vai estar comprometido a questão dos descontos. Então essas são as notícias que temos por hoje. Obrigada, doutor Eduardo Leite. É sempre muito bom recebê-lo aqui. E nossa, bem que você falou de um monte de notícia aí. Coisa, e espero que a gente não passe de novo aquela coisa toda do racionamento, apagão e tudo mais, que a gente pagava mais caro e ficava sem energia. É verdade. Né? Não, vai dar tudo certo. Nós estamos no ano de 2013. É um ano mágico, cabalístico. É esperança, é a última que morre. Vamos, na verdade, vamos torcer para quê? Que o ano represente alguma coisa. Claro, doutor Eduardo. Até amanhã. Até obrigada, amanhã, então. Viu? Muito obrigada. Nós vamos fazer um rápido break, mas eu continuo esperando você aqui no Revista da Cidade, porque tem uma receitinha que vale a pena conferir.